Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo e bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Chiino e nessa videoaula eu vou falar sobre termodinâmica, ou melhor, primeira lei da termodinâmica. Aliás, esse assunto eu vou separar ele em algumas aulas, em muitos detalhes, e é interessante que, para que a aula não fique muito extensa, seja separada em partes, beleza? Veja a descrição aqui dessa aula, os links. Por quê? Tem outras aulas que são importantes para entender melhor a termodinâmica, aulas sobre gases e até mesmo algumas aulas de física térmica, que eu falo sobre temperatura e calor. Então, aqui já vou deixar indicado a aula sobre gases e transformações gasosas, e ela tem conceitos importantes para entender melhor essa aula. Maravilha? Então vamos lá. Então, quais são os principais objetos de estudo dentro da termodinâmica? Vamos analisar aqui um sistema gasoso. Aí ele está aqui dentro de um cilindro. Vai acontecer algumas coisas com esse gás, e é aí que a termodinâmica entra. Então a termodinâmica vai analisar um sistema gasoso e quais são esses objetos. O que eu quero ver com a termodinâmica? A troca de calor envolvida no sistema gasoso, a energia interna do gás e se esse gás pode ou não realizar trabalho ou sofrer trabalho. Então temos calor, energia interna e trabalho. Numa outra aula, eu quero dar um destaque maior sobre o trabalho realizado ou sofrido no gás e essa tal de energia interna. Por enquanto, eu quero que você associe a energia interna com a temperatura do gás, ok? Então vamos ver esse esqueminha aqui. Então, eu tenho aqui, numa primeira situação, e aqui está indicado esse número 1, só para simbolizar que essa é a primeira situação, vai acontecer alguma coisa durante esse processo e eu vou chegar aqui num segundo estado. Lembrando que para analisar um gás, então quando a gente estuda gases, a gente olha três variáveis de estado de um gás: pressão, volume e temperatura. Então vamos imaginar o seguinte: eu tenho esse cilindro e eu tenho esse gás, e essa peça de azul desenhada aqui nos cilindros é uma peça móvel. Ela é um êmbolo ou pistão. Então ela pode ter um deslocamento vertical, um deslocamento para cima e para baixo, fazendo com que a parte interna do cilindro varie seu volume, aumente ou diminua seu volume. Então aqui, olhando esse desenho, da situação 1 para a situação 2, eu tenho que algo aconteceu com esse gás e fez com que esse êmbolo, esse pistão, subisse. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu coloquei aqui uma velinha. Tem a chama aqui de uma velinha. Ou seja, eu vou aquecer o meu gás. Essa ideia de aquecimento está ligada lá com a física térmica, que é, através dessa chama, eu vou fornecer uma quantidade de calor. Eu vou fornecer energia para o meu gás. Então esse gás recebe calor. E lá da física térmica, da calorimetria, a gente simboliza calor por letra Q, quantidade de calor. Então, se eu estou fornecendo calor, se eu estou fornecendo energia para os átomos, para as partículas desse gás, elas vão começar a se agitar e o gás vai expandir. Então, partículas com mais energia, elas vão aumentar ali, digamos, as suas velocidades e vão começar cada vez mais criar colisões ali dentro do cilindro e ali na parte inferior do pistão. E essa expansão vai causar uma força. E essa força que vai
deslocar o pistão, o êmbolo, até ele chegar aqui nesse segundo estágio. Então ele saiu desse nível, foi para o outro. Por quê? Essa força que esse gás exerceu. Então esse calor fornecido, ele tem duas missões. Tá? Nessa situação, nessa ilustração, esse calor, essa quantidade de energia, ela vai servir para dois motivos. Primeiro, uma parte dessa energia, parte desse calor, foi absorvido pelas partículas do gás. Então, aqui ocorreu um aumento da energia interna do gás. Nós vamos simbolizar a energia interna utilizando o ΔU. Então temos a energia interna U, e como ocorreu uma variação, um aumento do estado 1 para o estado 2, então esse aumento nós vamos simbolizar aqui pela letra, usando a letra grega ΔU. Variação da energia. Lembrando que a variação pode ser o aumento ou a diminuição de uma grandeza física. E a outra parte do calor, aí como consequência, o calor, aumento da energia das partículas do gás. Esse deslocamento dessa peça é a realização de um trabalho. Aqui no meu canal também tem uma aula, inclusive essa aula foi gravada exatamente no dia do trabalho, que é o trabalho de uma força, que é uma parte lá da mecânica, que relaciona a força aplicada no objeto para causar um movimento nele, causar um deslocamento. Então essa relação entre força e deslocamento é o trabalho realizado. Então temos aqui que o gás realiza trabalho. E aonde eu observo esse trabalho realizado? No movimento, no deslocamento desse pistão. O trabalho na física, nós simbolizamos pela letra grega, uma letra grega chamada de tau, ou W, de work. Bom, depende do seu livro, da sua apostila, tá bom? Tau ou work. Então essa letrinha grega aqui é chamada de tau. E eu vou usar ela aqui no momento que a gente for, digamos, ver a nossa primeira fórmula de termodinâmica. Bom, você reparou numa coisa? Calor é uma forma de energia. A variação da energia, olha o nome energia, o termo energia. E o trabalho também está relacionado com formas de energia. Então eu estou falando de três formas de energia no mesmo sistema. Então, a primeira lei da termodinâmica a primeira lei da termodinâmica. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela pode ser expressa da seguinte maneira. Q é igual o trabalho realizado mais ΔU, a variação da energia interna. Novamente, eu sempre peço desculpa para quem não gosta dos macetes, para lembrar de fórmulas, tá?
sempre é mais importante você saber como chegar ou as ideias e o contexto dessas fórmulas, tá? Mas eu sei que para algumas pessoas isso serve e isso ajuda. Então, como essa letrinha grega que é chamada de tau, é pequenininha aqui, ó. Então, primeira lei da termodinâmica, que tal? Pegou o macete? Que tá U. Aí não pode esquecer que o delta U é a variação, né? Não é só a letra U. Tá? Então, primeira lei da termodinâmica, que tal? Então, a gente já apresentou previamente o que é cada um desses itens. Então, Q é a quantidade de calor. Lá na calorimetria, quantidade de calor é usada em calorias. Aqui, na termodinâmica, o ideal é usar em joule. Então, em joule. J maiúsculo. O trabalho realizado, o tal ou work. Então, trabalho também energia, também em joule. E a variação da energia interna do gás, o ΔU. Variação da energia interna do gás, também em joule. E aí uma coisa muito importante de se observar nessa expressão, nessa fórmula, é que isso é uma lei de conservação. Ou seja, eu tenho uma energia e essa energia está sendo convertida, transformada em outras formas de energia. Então é uma lei de conservação de energia. Bom, e essas transformações de energia relacionadas com o estado do gás, o que acontece com esse gás, após receber calor, após tirar calor desse gás, se ele vai realizar trabalho, se ele vai sofrer trabalho, ou o que vai acontecer com a energia interna desse gás, tem diversas consequências. Para organizar tudo isso, eu preparei uma tabela e eu vou mostrar essa tabela aqui para vocês rapidinho. Bom, aí está a tabela que eu falei, tá? Que mostra o que acontece com o gás, se ele vai perder ou receber calor, se ele vai ou não realizar trabalho, e também o que acontece com essa tal energia interna, que é o assunto de uma próxima aula de termodinâmica, tá bom? Bom, e aqui também é uma você vai ver que tem os termos negativos e positivos. Na verdade, isso é uma convenção para facilitar ali os estudos, facilitar também na hora de resolver exercício. Então, é uma convenção essa ideia do positivo e no negativo, tá bom? Então, vamos ver aqui o que acontece com o gás, com a questão do calor. Então, quando eu forneço calor para o gás, nós vamos usar essa indicação aqui, ó, Q maior que zero. Isso indica, uma linguagem matemática indica que o valor é positivo. Então, gás recebe calor. Quando Q, quando Q é negativo, então eu estou retirando esse gás, por exemplo, esfriando esse gás. E pode ocorrer também dele não receber ou perder calor entre um processo e outro. Tá? Então aqui nós temos um sistema adiabático. A ideia desse sistema adiabático é que ele não troca calor com meios externos. Beleza?
Questão do trabalho. Então, mesma ideia, usando aqui a simbologia positivo e negativo. Então, trabalho positivo. Então, trabalho positivo, ocorre uma expansão do gás, uma dilatação do gás, e esse gás, como a gente viu lá nos desenhos dos cilindros, o gás se expande e movimenta lá o pistão, movimenta o êmbolo. Então, aqui ele realiza trabalho. E eu posso ter a situação contrária. Eu posso pegar ali o meu pistão de repente e comprimir ele, aplicar uma força sobre aquela peça e comprimir esse gás. Então, gás comprime, sofre trabalho. Eu preciso ir lá e apertar aquele gás, comprimir aquele gás. Então, ele sofre o trabalho. Nesse caso, dizemos que o trabalho é negativo. E também a situação de que não há trabalho. Trabalho igual a zero. Então, isso, daí a importância de entender a ideia dos gases, da lei geral dos gases, que é a transformação isovolumétrica. Então pode acontecer uma transformação nesse gás, de um estado 1 para o estado 2, de forma que o volume é constante. Isso é uma transformação isovolumétrica. E aqui, por fim, temos o que acontece com a variação da energia interna do gás. Então, se ocorre um aumento da variação da energia interna do gás, o que isso significa? Eu estou aumentando a temperatura desse gás, uma consequência de fornecer calor para esse gás. A variação, se a variação for negativa, lembrando que para calcular essas taxas de variação, todo delta na física é o valor final menos inicial. Então, se o valor inicial é maior que o final, na hora que eu faço a conta, eu chego num valor negativo, tá bom? Então, variação negativa. O que isso significa? Que a temperatura diminui, não é que a temperatura é negativa, que a temperatura está diminuindo ou diminuiu. Variação da energia interna quando, na verdade, quando não há variação, ΔU igual a zero. Isso é uma transformação isotérmica, uma das 3 transformações de um sistema gasoso. Ele pode ser uma transformação isobárica, pressão constante, isovolumétrica, lembrando que a isovolumétrica ela recebe outros nomes, como isocórica ou isométrica. E temos a terceira transformação, que é a transformação isotérmica. Temperatura é constante. Então, quando eu vou aferir a temperatura do meu gás no estado 1 e no estado 2, por exemplo, os dois estados estão com 300 Kelvin e 300 Kelvin, ou 27 graus Celsius e 20 graus Celsius. Beleza? Bom, numa próxima aula, eu quero resolver alguns exercícios que envolvem a primeira lei da termodinâmica e dar alguns detalhes do ΔU, que é a variação da energia interna do gás. Então, o que realmente é essa energia interna do gás? Como eu falei, que está relacionado à temperatura do gás e também a alguns apontamentos sobre essa realização do trabalho ou quando o gás sofre trabalho. Maravilha? Muito obrigado por sua atenção, por sua dedicação, por estar aqui no meu canal. Te espero numa próxima, beleza? Valeu, abraços, tchau, tchau.